Salve, torcedores e torcedores do Ponto Contra, resumo da rodada 21, plena rodada 22 já acontecendo, e agora que vai vir um resumo da rodada 21. Meu lema vai ser o seguinte, né? Atrasado sempre, não é nenhum sim, é sempre, mas sem conteúdo nunca. E aí você vai pensar, pô, já tá na rodada 22, por que eu vou ver a rodada 21? Cara, tu assistiu quantos jogos da rodada 21? Deixa eu resumir para você a rodada dos times grandes e deixa eu analisar para você de alguém que acompanha esses times do italiano há umas 5 temporadas ou mais do que isso, beleza? Vamos de classificação, líder provisório. É o início de todos os vídeos meus, eu falo do líder provisório porque a Inter tem um jogo a menos. Napoli líder com 50 pontos, em segundo colocado nós temos a Inter com 47 pontos e um jogo a menos, saldo de gols positivo. Então ganhando esse jogo a menos da Inter, que é contra a Fiorentina, a Inter vira líder. A Atalanta vem em segundo, 43, 7 pontos do líder. Em quarto a gente tem a Lazio, 39 pontos. Aí a gente tem os nossos 4 times que estão brigando pelo título. Em quinto, aí daqui pra baixo a gente vai ter os times que, cara, já passou metade da temporada, eles estão almejando só uma vaga na Champions. Juventus com 37 pontos, Fiorentina com 33, Bologna com 33, os dois com um jogo a menos, a Fiorentina contra a Inter, o Bologna contra o Milan. Abaixo do Bologna vem o Milan com 31 pontos. E, meus amigos, finalmente, a nossa Roma chegou para a corrida. Depois de um início desastroso, investimentos que não estavam vingando, o terceiro técnico da temporada, nosso querido Ranieri, está fazendo a Roma praticar bom futebol e já almejando uma vaga de Champions League. Então vamos começar com a Roma, né? Vitória de 3-1. O Dybala jogou muito, deu uma assistência e quase fez um golaço, cara, que a bola vai parar no travessão, mas quase mesmo. O Dybala tá jogando muito nesse time da Roma do Ranieri, já falei em vídeos anteriores, não vou me prolongar. Quem também está jogando muito é Saelemaekers na ala direita, que deu uma pré-assistência, sabe, o passe que vai gerar assistência, foi o que ele fez. E como o Saelemaekers ajuda muito nesse futebol direto do Ranieri, ele se responsabiliza pela ala direita todinho, porque o time joga no 3-4-2-1, e cara, ele tem um cruzamento antecipado muito bom, cara, é muito difícil. Quando você vai fazer o cruzamento, você tem a força, você tem o efeito e você tem a altura. Quando tem um cruzamento antecipado, somando tudo isso, você ainda tem que colocar a projeção deste cruzamento, o quanto ele vai para frente. Então é muito difícil, e para o futebol direto da Roma, o Saelemaekers tem ajudado bastante. Espero que seja um empréstimo que se concretize em uma compra, porque a Roma precisa muito. E o Milan está desvalorizando os laterais direitos, né? 3 agora com Kyle Walker, e se o Saelemaekers voltar, fica 4 laterais direitos. Não sei o que esse time quer tanto com os laterais. O gol sofrido pela Roma vem de uma bola parada. O que isso quer dizer? O sistema defensivo está muito bem, foi um desleixo de um cruzamento, e o time não tem por que se preocupar com esse gol sofrido. É um elenco, o jogo da Roma, eu recomendo muito que assistem, mesmo que você não goste de um futebol direto. Eu gosto de posse de bola, eu gosto de um gegenpressing, um tic-tac. É um elenco muito recheado de jogadores imprevisíveis que podem decidir qualquer um dos jogos. A gente está falando de Dovbyk, Dybala, Pellegrini, El Shaarawy, Koné, Paredes. É Paredes? Eu sempre confundo Paredes com Palacios do Leverkusen. É o Paredes, Angelino e Saelemaekers. E toda rodada, um desses faz uma partida excepcional. Toda rodada. Eu falei Dovbyk também. Então é muito bom de ver essa Roma jogar. E o Ranieri é um case de sucesso para a Juventus tomar conhecimento. Falando em Juventus, a gente teve clássico Juventus 2, Milan 0. Nesse jogo perdeu quem se dispôs a assistir esse confronto, porque foi um jogo de futebol ruim. Os dois times vêm em fases ruins por, como é que eu vou dizer, históricos completamente diferentes. O Milan, eu acho que errou ao demitir o Paulo Fonseca. Acho que o Paulo Fonseca está entregando bem ao elenco que dispuseram a ele. Eu sei que torcedores do Milan vão dizer, a gente tem que brigar por título. Mas o que o Paulo Fonseca tinha de material humano, porque ele foi demitido, né? Não era para brigar por título. Sinto muito. É um time que não tem meio atacante, né? A gente já começa por aí. E em contrapartida, a Juventus é um time que contratou um time todinho pro início da temporada, mas não é o time que o Thiago Motta quer.
E ao invés do Thiago Mota ser mandado embora, vão montar um novo time pro Thiago Mota. Eu acho que já vão trazer lateral, vão trazer centroavante, vão trazer meio atacante. E não são mais investimentos, é dinheiro jogado fora. Kolo Muani foi fechado por empréstimo sem opção de compra. Ou seja, você vai pagar 6 meses, a Juventus está morando de aluguel, né? Vai pagar 6 meses pelo o salário do Kolo Muani, mais o dinheiro do Kolo Muani que vão pagar para o PSG, para no final da temporada não ter ele. Isso para um elenco que já tem o Vlahovic, tem o Nico Gonzalez e o Timothy Weah, que são duas opções de centroavante muito boas para ser banco do Vlahovic. Quem tem Vlahovic não precisa de outro centroavante, vamos ser sinceros. É um futebol que tem deixado a desejar, mas de potencial de classe mundial. O Vlahovic briga para ser titular em qualquer time do mundo. Duas grandes chances para cada lado, expectativa de gol, um para cada lado. O jogo poderia acabar para qualquer um dos lados. Nenhum dos dois times hoje pratica bom futebol. Eu quero destacar como o Thiago Mota tem trabalhado muito mal o elenco da Juventus. Mais uma vez o McKennie é usado como lateral. Ele é sacrificado por uma ausência de lateral, uma vez que ele não quer usar o Danilo. Aí ele joga o McKennie, que vinha vindo bem como centroavante. Como volante, o McKennie vinha bem. Como meio atacante, jogou bem também. Aí o Thiago Mota decidiu bagunçar com o McKennie. Ele conseguiu ir bem de volante, de meio atacante. O Thiago Mota falou, não, então você vai fazer a lateral esquerda, você vai fazer a lateral direita, você vai fazer o centroavante, mas não usa as peças que tem. E assim, a gente tem um McKennie bem pior comparado ao McKennie do início da temporada, que era até um jogador que talvez fosse vendido. O Thiago Mota gostou, fez ele jogar bem, e agora ele está punindo o McKennie, jogando ele para todas as posições do campo. Assim, nenhum jogador pode evoluir, mudando de posição toda semana. E também acho que ele não tem valorizado alguns jogadores que têm entrado bem. O Mbangula e o Weah, eles apresentam bons futebol. Tecnicamente a gente sabe a limitação deles, mas eles estão lá entrando, dando a vida e marcando, então é muito bom. E eles não ganham a vaga de titular e não são devidamente valorizados, porque todos mudam de posição. O Mbangula sempre está na ponta esquerda, mas o Weah fica mudando de posição também. E cara, mais uma vez, tristeza, né? Reinders mais uma vez de meio atacante. O Reinders não marca mais gol, não faz mais boas partidas. Isso porque ele era um volante excelente, um meio campista, que é o Reinders, né? Improvisado de volante, que também pode ser improvisado de meio atacante. Vinha fazendo muito gols dentro da entrada da área. E alguém pensou assim, já que ele tá fazendo gol, eu vou colocar ele de meio atacante, porque ele tá mais perto do gol, né? Só que para meio atacante não fica sobrando tanta bola na entrada da área como era para ele como volante. Então a gente tem um abaixo do Reinders por causa dessa mudança de formação. Atalanta 2, Napoli 3. Jogo totalmente proibido para quem tem problemas cardíacos, porque aqui tem emoção, viu? Aqui tem muita emoção. Nessa briga de pontos corridos entre Gasperini e Conte, o Conte nos pontos corridos ele sempre leva... Sempre é exagero, mas ele leva muito melhor. Vamos lembrar que ele foi campeão inglês pelo Chelsea, campeão italiano pela Juventus, campeão italiano pela Inter, onde ele quer a Liga Nacional. E o Gasperini finalmente parou de usar o Pasalic como meio atacante. Vamos lembrar que o Pasalic é um volante que em algumas partidas ele tem improvisado como meio atacante. E isso rendeu coisas muito positivas para a Atalanta. Não nesse jogo, mas nos dois jogos seguintes que já aconteceu, na verdade. Hoje ganhou de 2-1 do Como e goleou no meio de semana com a Champions League com o Pasalic de volante, que era uma escolha totalmente absurda, o Pasalic como meia, uma vez que o time tem o Lookman, tem o De Ketelaere, tem o Samardzic, tem o Zaniolo, tem o Brescianini, 5 opções de meio atacante, você vai improvisar um volante. Eu tentei explicar isso para um amigo meu flamenguista, que é tipo o seguinte: imagine que o Flamengo vai precisar jogar um jogo recuado e o Arrascaeta se machucou. Ao invés dele colocar o De La Cruz de meio atacante, ele vai lá e coloca o Pulgar de meio atacante. E era isso que o Gasperini vinha fazendo com o Pasalic. O Pasalic marcou no fim de semana, no meio de semana, jogando como volante. Pronto, me desculpem. Cara, esse aqui é um jogo muito complicado que eu tenho que rever aqui como é que foi essa história. Tá, o jogo é aberto pelo Retegui, que marcou um gol de pé trocado. O Retegui, os últimos 2 gols do Retegui não foi com pé bom, foi um de cabeça e um com pé trocado. Pra quem gosta de um goleador nato, esse é o cara, marca gol com a esquerda, com a direita de cabeça. O Napoli virou para 2-1
com um gol de Politano e um gol de McTominay, que joga muito o McTominay nesse Napoli. Apesar de não ter assistência para o Neres, ele basicamente cria estas duas jogadas de gol. Aí vem um gol de Ademola Lookman, um golaço, que o Lookman deu um drible da vaca curto. Eu acho que foi o de Lorenzo, que chegou no carrinho, ele só deu um tapinha. Cara, é absurdamente lindo. Procurem depois esse 3-2 da Atalanta, que fez 2 e o Napoli 3. É porque a Atalanta jogou em casa, tá? E gol de Lukaku, pra surpresa de muitos, primeiro gol de cabeça do Lukaku. Vamos lembrar que o Lukaku é um avançado de referência. Normalmente ele desce a área para ganhar a primeira bola, fazer o pivô e dar assistência. A gente já passou do meio da temporada, agora que ele marcou o primeiro de cabeça. Com uma bela assistência de Anguissa, que eu já falei aqui. Cara, o jogo tá acabando, 78 minutos, tá? Todo mundo cansou, ninguém aguenta mais correr. A menos que seu nome seja Anguissa. Porque o Anguissa, ele consegue dar assistência e gol, isso depois de 70 minutos jogando bem defensivamente e dando apoio, ele vai lá e decide atacar, dá uma assistência, faz gol. É o que o Anguissa tem feito de uma forma muito boa por esse Napoli. Esse Napoli que precisa de reforços. Antônio Conte está pedindo os reforços. O dinheiro do Kvaratskhelia entrou, 70 milhões de euros. Existe uma projeção de dinheiro também do Osim. Agora eu não lembro se o Osim foi vendido ou se foi emprestado. Mas ele precisa de pontas. No final do jogo, o Napoli usou 2 laterais no lugar dos 2 pontas titulares. E aí tem a especulação do ADM, do Zegrova, do Lille e do Garnacho do Manchester. E eu sempre acho que nunca é bom trazer jogador de campeonato inglês. Porque o valor é muito alto, o salário é muito alto. Eu acho o valor que se gastaria num Garnacho, você traz tanto o Zegrova quanto o ADM, que é muito mais vantagem para o Napoli compor um elenco que garanta que ganha a Liga. Porque o Napoli não foi para nenhuma competição europeia, o Napoli já está eliminado da Copa, e o mínimo que pode garantir para essa torcida que merece ser respeitada seria trazer a Liga de novo. Aí você de repente perde um David Neres, não tem ponta. Não estou dizendo que não tem substituto à altura, não tem ponta no elenco. Sacanagem, né? Vai perder o título por causa de lesão? Não pode. Fiorentina 1, Torino 1. São 6 jogos seguidos sem vencer para a Viola. A Viola que estava em algum momento do campeonato brigando pelo título já desiste também. Já passamos da metade da temporada e agora é a vaga da Champions. Se vier, é lucro. Gente, esse time da Fiorentina, assim como o da Lazio, é muito bem treinado pelas peças que tem. E eu acho que falta realmente peças. Não vou colocar na culpa do treinador, de decisões erradas nem nada. Eu acho que a Fiorentina precisaria de um ponta que conseguisse decidir jogos. Imagina, você tem um time que tem uma certa constância defensiva, tem uma constância de jogos, de resultado, de Conference League e de Liga Italiana. Às vezes você só precisa de um cara que faça o seu time ganhar fácil. E hoje é o que a Fiorentina precisa. Eu gostaria muito que tivesse fechado com o Luiz Henrique, mas não deu para fechar com o Luiz Henrique. Espero que tragam um ponta que possa decidir o... Eu ia dizer meio atacante, mas acho que não precisa, porque o Goodson e o Beltran têm se resolvido bem ali. Ainda mais porque eles têm um Moisiquim de referência, assim como é o Lukaku, ele facilita muito a vida para qualquer um. Então se você é um ponta, cara, você quer muito jogar na Fiorentina. Porque o Moisiquim vai puxar os zagueiros para você, vai fazer o pivô para você, e você vai ser a principal arma de gols. Eu sei que a artilharia sobra pro Moisiquim, mas ele tá lá e mais tempo do jogo servindo do que marcando. E aí vocês ouviram uma risadinha de fundo de alguém que tá vendo TikTok aqui próximo à minha pessoa. E é claro, tristeza pro Torino, que é mais um empate. Jogou muito Milinkovic-Savic. Pra Fiorentina ficou difícil porque o embalo é negativo, 6 jogos sem vencer, precisa de uma vitória para poder embalar. Cara, eu tinha colocado aqui, deixa eu só dar uma pescada. Não foi aqui não, mas que o Torino pode se recuperar bem e ficar nessa briga entre os 10 primeiros, assim que conseguir substituir o Zapata à altura. E a Fiorentina, cara, eu acho que uma vitória muda todo o panorama para a Fiorentina para voltar a ganhar vários jogos. Verona 0,
Lazio 3. Que show da Lazio, que também fez show, eu acho que fechou 3-0 na Europa League no meio de semana. A Lazio volta a ganhar depois de 3 jogos. Não exclua a Lazio da briga de título, tá lá no G4 ainda. O Napoli vai ser difícil de tropeçar, agora que ele não tá mais em nenhuma competição. Mas a Lazio tem jogo contra o Napoli que pode diminuir um pouco o embalo do time do Conte. Essa fase, o que tem acontecido para a briga competitiva que tinha antes não está mais sendo competitiva. Muitos jogos decisivos de competições europeias, tanto que a Lazio está sobrando na Europa League, é a líder, né? E nesses jogos competitivos de Liga Europeia, perde muito a Atalanta, perde a Lazio, a Fiorentina, perde a Juventus e perde o Milan. Não perde a Inter, porque a Inter usa os reservas na Champions e o titular na Liga, e não perde o Napoli porque não está em nenhuma competição europeia. Então a gente tem essa Inter e Napoli se distanciando bem dos times dos times que estão dedicando o time titular nas competições europeias. Porém, como a Lazio vai se classificar top 8, a gente já tem 2 jogos aí que o Milan e a Juventus vão jogar. Talvez o Milan não. E talvez a Atalanta jogue também, se não ficar no G8, que a Lazio vai poder poupar. Então a gente pode ver a Lazio voltando aí. Mais uma partida excelente do Guendouzi, já falei aqui como ele é um substituto perfeito pro Rodri, mas eu acho que o Manchester City não vai investir no Guendouzi, porque tem pouca mídia, né? Ele dá uma assistência excelente pro Boulaye Dia, não. Não, o Boulaye Dia deixou o jogo com um gol e uma assistência. Eu acho que foi pro Boulaye Dia que o Guendouzi deu uma assistência que, cara, é simplesmente absurda. E se você lembrar que esse volante é um cara, além de técnico, corre o campo inteiro, dá apoio, marca gol, bate falta e entrega defensivamente, o Guendouzi, cara, é de se explodir a cabeça. É excelente. E essa vitória é muito importante para um time que vinha 3 jogos sem vencer. Como eu falo para vocês, o embalo é muito positivo. Eu acho até, olha só, a Atalanta vai pegar Fiorentina, Cagliari, Monza, Napoli e Veneza. São 5 jogos que a Lazio pode emplacar aí 5 vitórias seguidas. Eu confio no potencial dessa Lazio, do nível de treinamento dessa Lazio e dos jogadores desta Lazio. Nuno Tavares dá uma baixa, mas a Lazio ganhou, isso é mais positivo do que o Nuno Tavares jogando bem, porque quando o seu time está bem, é fácil de você jogar bem. Se você tem um jogador jogando bem e o time não, é mais fácil esse jogador piorar do que todo o time melhorar por causa dele. E para fechar, Inter 3, Empoli 1, grande jogo do Aslani como volante. O Aslani era uma dúvida como volante, porque ele tinha poucos minutos. É difícil você ser um regista que entra pouco em campo. Hoje, com a ausência do Çalhanoğlu, ele tem jogado 90 minutos e ele está muito bem. Ele dá uma pré-assistência, né? Que ele dá a bola longa, bate no Lautaro, o Lautaro chuta, sobra e o Darmian marca. Então você tem um Aslani distribuindo muito mais, está jogando muito bem e precisa dessa minutagem. É difícil você ter 2 registas em um time. Só tem um, só cabe um. E como o Çalhanoğlu está ausente por lesão, o Aslani tem aprendido muito mais esta posição. Cara, o jogo tava difícil, vem o camisa 10, né? O Lautaro, camisa 10 moderno, que eu já falei aqui, abre o placar, aí vem gol dos jogadores. Olha só, o Aslani, ele deu uma assistência de escanteio, 4 passes decisivos e 8 bolas longas certas, de um total de 11. E o polivalente Carlos Augusto, que joga como zagueiro, joga como ala, ele teve 5 de desarmes. Não. O que foi que eu anotei aqui? Cara, eu vou ter que dar uma pescada aqui no que o Carlos Augusto fez. Mas o Carlos Augusto também faz uma partida excelente para a Inter, tanto jogando como zagueiro, como ala esquerdo em outras ocasiões. Expósito marca contra a Inter. Uma lição para esta Inter de Milão, que não valoriza os atacantes jovens, não valoriza os jogadores da base. Bom, galera, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal e valeu essa moral da cidade. Tchau!